boa noite a todos e a todas vocês que estão em casa nos assistindo. Vamos dar início a mais um culto. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder.
receba o meu louvor. É de coração. Amém. Aleluia, Senhor. Boa noite a todas e a todos. Da gente conversar sobre a palavra, queria propor a vocês um momento de oração, de gratidão a Deus, porque nós podemos nos reunir e estarmos juntos em adoração ao Senhor. Através dessa live. E ao mesmo tempo em que a gente pode e deve agradecer a Deus por tudo isso que a gente pode experimentar e viver, em gratidão a Deus, a gente deve clamar ao Senhor por tantas e tantas vidas que estão sendo tragadas, ceifadas, por causa de um descontrole que poderia, sim, ser controlado pela inteligência, pela ciência, por um governo que realmente governasse. Enfim, vamos orar ao Senhor. Paizinho, nós te glorificamos, Senhor, porque nesse momento nós podemos estar juntas e juntos, exaltando o teu nome que é digno, exaltando a tua soberania. Tu és grande, Senhor, tu és poderoso, Deus, e de forma alguma o Senhor perdeu o controle de absolutamente nada. Mas, Senhor, gratos por tudo isso que nós podemos manifestar a Ti em comunhão através das redes sociais. Gratos, nós também queremos Te dizer, Deus, que esse é um momento em que o nosso coração se aflige, esse é um momento que o nosso coração está cheio de temor, esse é um momento de medo, sim, Senhor. De medo porque nós não conseguimos enxergar a Tua justiça sendo manifesta através do nosso governo. Nós não conseguimos enxergar, Deus, o Teu povo se movimentando para minimizar a dor de quem está sofrendo. E que diante de tudo isso que o Senhor também vê, porque o Senhor está no meio de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor dê força, ânimo, que o Senhor nos encha de alegria, que em nome de Jesus, Pai, cada uma e cada um de nós que deseja, que busca ouvir a voz do Teu Espírito, que consigamos, Senhor, ser direcionados no meio desse caos, Pai, e que a nossa vida como cristã e como cristão possa minimizar a dor de quem está perto de nós. Que em nome de Jesus, Abba, que nós conseguimos, em nome de Jesus, que a gente de verdade consiga revelar a Tua glória no meio disso tudo. Que cada coração que foi entristecido, ferido, por causa da morte de algum parente, Senhor, que receba o Teu consolo nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, isso cesse no nosso país, que isso cesse no mundo inteiro, que a gente consiga, de fato e de verdade,
ter um governo que consegue discernir o que é melhor e que consegue agir para o bem de toda a nação e de todo o mundo, Senhor. Que no mundo inteiro, onde há injustiça, que o Senhor toque na cabeça de quem está governando cada país. Que o Senhor traga a cura através desses governantes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje a gente vai conversar sobre algo que é tão simples, sobre um tema que é tão corriqueiro, que é falado o tempo todo. Como cristão, você sabe que você deve orar. Você sabe que quando você passa pelo vale da sombra da morte, você pode clamar. Você deve clamar. Mas que quando a gente está no meio da tempestade, é muito mais fácil a gente permitir que o medo tome conta do nosso coração, que a ansiedade para sair daquilo tome conta da gente, e de repente a gente esquece de pedir para o Deus que acalma a tempestade, acalmar o nosso coração, para que a gente enfrente a tempestade com Ele realmente no comando. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 22 até o versículo 32. Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 32. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: "Salve-me, Senhor!" No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. "Ó homem de pequena fé, por que você duvidou?" disse Jesus. Paizinho, essa é a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é suficiente. Tua palavra que revela quem tu és. Obrigada, Senhor, porque nós podemos aprender através da tua palavra. Que nesse momento, Senhor, somente a voz do teu Espírito fale aos nossos corações. Que todo medo cesse, que toda angústia caia por terra. Que em nome de Jesus, Senhor, nós consigamos ouvir a tua voz. Amém. A gente já entendeu como igreja que nós não estamos livres de tormenta,
que nós não estamos livres do coronavírus, que nós não estamos livres de tudo que acomete esse mundo. A gente entendeu que a vida abundante, ela existe sim, mas certamente no mundo nós passaremos por muitas aflições. Então, nesse momento, eu queria muito que a gente retomasse tudo que a gente ouviu tanto, tudo que a gente aprendeu durante a nossa vida como cristão, como cristã. Eu não sei qual foi a tua caminhada inicial, mas eu sei da minha, e eu sei o quanto quem me discipulou me ensinou com a vida a orar. Eu sei o quanto o meu pai gasta tempo, investe o tempo dele conversando com Deus, por saber que tem tantas falhas e que precisa mesmo parecer com o Senhor e que precisa mesmo ter aquele coração que revela o Pai Celestial. Então, eu tive muitos exemplos de oração, mas eu também aprendi muito em muitos estudos, em muitos encontros sobre oração. E quando a gente começa a entender que oração é um estilo de vida, a gente começa a perceber que ela é muito necessária, assim como é necessário o ar que nós respiramos. Então, falar de oração, para mim, é algo que me deixa muito feliz, mas que também me dá muito temor, porque eu já passei por muitos momentos em que eu realmente exercitei a vida de oração, mas em muitos momentos eu também deixei que a tempestade chamasse muito mais a minha atenção e eu deixei de orar. Então, gente, esse momento que o Vale da Sombra da Morte chegou e não chegou somente para alguns que estão hospitalizados, não chegou para quem não é cristão, chegou para todo mundo. Estamos vivendo a sombra do Vale da Morte. E quando a gente se depara com uma situação dessa ou com qualquer outra situação, talvez você não esteja com medo do vírus. Talvez você se proteja, talvez não se proteja, mas talvez você se proteja mesmo e não esteja com tanto temor do vírus. Glória a Deus, que o teu coração está em paz. Mas talvez você que não está com medo do vírus, você pode estar com medo do que o vírus está causando na economia do nosso país. Você pode estar com medo de tanta coisa, que eu já citei até no culto que eu ministrei aqui para vocês na primeira live. São tantas coisas que nos atormentam, a convivência com pessoas em casa, assim, 24 horas por dia. Em alguns pode dar uma alegria tremenda, em outros pode dar um desespero. E no meio do desespero, Deus nos convida a orar. No meio do desespero, Deus quer que a gente segure na mão dele, para que o Espírito dele nos ensine a conversar com ele. Então, na hora em que o Vale da Sombra da Morte se aproxima de nós, a hora que o desespero chega pertinho de nós, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar. Se a gente fosse pegar a Bíblia, nós passaríamos pelo Novo Testamento inteiro, ouvindo todos os apóstolos, escritores do Novo Testamento, Jesus repetindo para a gente: ore, ore, ore. Quando você for orar, se tranca lá no teu quarto e conta para o teu pai que está em secreto, que está lá no fundo do teu coração, que o pai que está em secreto, ele vai se revelar a você. A gente pode passar por algumas cartas de Paulo e Paulo nos dizer assim: ore, ore, ore. E enfim, a gente vai ouvir Tiago pedindo para a gente orar, para na alegria a gente se alegrar com quem está se alegrando, para na tristeza a gente se entristecer e a gente entregar a tristeza do outro aos pés do Senhor. Nesse momento, a gente vai precisar entender 4 pontos
do que a gente deve fazer para a gente desenvolver uma vida de oração que realmente funciona, que realmente é efetiva. Então, nesse momento de tribulação que a gente está vivendo, clame ao seu Deus, sendo verdadeiro com o Senhor. Muitas vezes a gente se reveste de uma maquiagem de evangélico, de crente, e a gente esquece que cristianismo é verdade, porque o nosso Cristo, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a nossa vida. E em sendo verdade, nós precisamos ser verdadeiros. E quando a gente está com medo, a gente tem muito receio de dizer para o Senhor que a gente está com medo. Quando a gente está na fraqueza, a gente tem muito receio de dizer para o Senhor, olha, não estou conseguindo ter fé nisso, Deus. Não estou conseguindo caminhar e entender que o Senhor está comigo. E o nosso Deus está pedindo para que a gente clame nesse momento, sendo verdadeiros. Se você quer um exemplo de alguém que caminhou com o Senhor, que foi chamado pelo Senhor, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 13. E você vai ler a oração de um Davi que não estava mais conseguindo guardar para si as suas dúvidas e os seus receios, os seus temores. Salmo, capítulo 13. Davi diz assim, conversando com o Senhor: Senhor, até quando? O Senhor se esquecerá de mim para sempre? Até quando esconderá de mim o seu rosto? Até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Até quando o meu coração ficará cheio de tristeza? Até quando serei cercado pelo meu inimigo? Ó Senhor Deus, dê-me um pouco de atenção, dê-me um pouco de luz, senão eu me perderei nesta escuridão e acabarei morrendo. Não deixe meus inimigos dizerem, vencemos, vencemos. Não deixe os meus adversários celebrarem a minha queda. Eu, porém, confio inteiramente no seu amor cuidadoso e cantarei com grande alegria a sua salvação. Sim, cantarei ao Senhor, porque Ele mostrou sua grande bondade para comigo. Ser verdadeiro. Ser verdadeira. Respeitar o que a gente está sentindo é algo que o Senhor nos pede. Se você tem dúvidas a respeito do Senhor, da intervenção do Senhor, não existe nada, nenhum lugar mais seguro para você buscar resposta do que na Bíblia. Mas, certamente, a resposta virá revelada pelo Espírito de Deus, que quer falar a você através da oração. Então, revela o que está no teu coração ao Senhor. Seja verdadeira, seja verdadeiro, que você vai se surpreender. Eu também devo, e você, devemos, clamar ao Senhor, orar, entendendo quem Ele é. Além de revelar o que está no coração da gente para o Senhor, a gente precisa olhar para o Senhor e pedir inspiração e revelação dEle, para que a gente veja quem de verdade Ele é, para que a gente veja Ele agindo. Abre a tua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e versículo 26. Ao versículo 26, perdão. Estou procurando aqui junto com vocês. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: Eu quero lembrar aquilo que me dá esperança na vida. Versículo 22, vou ler até o 26. O grande amor de Deus
nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram, de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Jeremias, diante do caos, de um caos talvez emocional muito pior do que o que alguns de nós têm passado, ele conseguiu enxergar que as misericórdias do Senhor são de fato a causa de não sermos humanidade consumidos. Jeremias nos ensina que a gente precisa dizer para o Senhor, para que Ele traga ao nosso coração tudo que Ele fez de lindo. E tantas coisas o Senhor já realizou na minha vida e na tua vida. Tantas e tantas coisas Ele realizou na vida de tantos parentes. E a gente precisa relembrar para que a esperança viva novamente em nossos corações. Mas a nossa principal esperança é um Redentor que é vivo, que está em nós e que precisa ser, de fato, vivido em nós através da nossa vida de oração, através da nossa conversa intensa com Ele, como nós conversamos com quem nós amamos. Clame também ao Senhor, além de ser verdadeiro, de revelar ao Senhor teu coração, além de entender que Ele é um Deus de amor, que Ele sempre fez por mim e por você e sempre fará. Creia, clame, ore, crendo que você não está só. Abre a tua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. Você não está só, você não está só. Além dele ser um Deus lindo de amor, Ele não te abandona, Ele não te deixa sozinho, nem sozinha. Ele está contigo. João capítulo 14. Versículo 18 até o versículo 21. Diz assim: Não, eu não abandonarei vocês, nem os deixarei como órfãos. Eu voltarei para vocês. Daqui a pouco eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês. Porque eu vivo, vocês também viverão. Quando eu tornar a viver, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Em João capítulo 14, o discípulo do amor está falando palavras, escreveu para a gente palavras emitidas, palavras pronunciadas por nosso Cristo. Nosso Cristo prometendo-nos que não nos deixaria, não nos abandonaria, e que esse Cristo que viveria em nós para sempre, viveria em nós através do seu Espírito, morando, habitando dentro de nós. Eu não vou abrir agora, mas se você puder abrir a tua Bíblia depois, em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, você vai perceber que já do Antigo Testamento a gente tinha promessa de que o Espírito Santo viria sobre as nossas vidas, moraria em nós, arrancaria um coração duro, um coração humano, um coração caído, e colocaria em nós um coração cheio de compaixão, um coração cheio de amor, revelando que o Espírito Santo
habita dentro de todos que confessaram Jesus como Senhor, todos que creram nele como seu Senhor e Salvador. Então você e eu não estamos sós. O Espírito de Deus está morando, fazendo morada, habitando em nós. Ele vive em nós. A gente também deve clamar, olhando para Jesus. Aí a gente volta lá para Mateus, capítulo 14. E a gente já pode chamar Milka, Fabinho. Mateus capítulo 14, versículo 30. Vou demorar aqui um pouquinho, que o aplicativo está abrindo novamente. Encontrei. Obrigada, Grazi. No texto que a gente leu no início dessa ministração, a gente percebeu que Jesus veio andando por sobre as águas e, de repente, Pedro diz assim: uau, eu também quero ir. E a gente percebe que existiu uma autorização para que Pedro fosse encontrar com Jesus também andando sobre o mar, também andando sobre as águas. Eu não sei se você é como Pedro, mas certamente você deve ser. Eu sou. Eu não sei o que é que chama muito a tua atenção e que você deixa de olhar para Jesus e de repente você está afundando. Mas no versículo 30, a gente vê que, assim como eu, não sei se você, Pedro olhou para o lado e é assim que está escrito. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor! Eu queria que você gravasse esse versículo 31 no teu coração. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Ainda que você olhe para o que te atormenta, ainda que as muitas ondas da vida destruam, estraçalhem com a tua fé, ainda que a tristeza de um desgoverno te faça se entristecer, ainda que muitas tragédias na tua família te façam se deprimir, clama por socorro. Diz ao Senhor: salve-me, Senhor, salve-me, Senhor. E é isso que Ele vai fazer. No mesmo instante, Jesus estenderá a mão e te segurará. E você não vai afundar. Amém. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Na
pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. E vem me ajudar. Temos absoluta convicção, Senhor, que Tu és o Deus de amor revelado na Tua palavra, que Tu és um Deus de relacionamento, que o Senhor se revela a cada uma e a cada um de nós. Que em nome de Jesus, Pai, cada uma e cada um que ouviu esse momento de culto a Ti, que consiga ser verdadeira e verdadeiro contigo, Senhor. Que da forma que costumamos correr para um líder, para uma pastora, para um pastor, para dizer que falta fé, que a gente louve a Deus, porque nós temos líderes que nós podemos contar, confiar. Mas que a gente corra a Ti, Senhor. Que a gente revele o que está afligindo o nosso coração a Ti. E que ao apresentar o nosso coração, Senhor, que o Senhor se revele e que a gente consiga Te ver como Tu és, Senhor. Que a gente veja a beleza da Tua glória. Que a gente consiga Te enxergar sendo esse Deus que nos abraça, sendo esse Deus que é conosco sempre. Que a gente consiga, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós consigamos correr para Ti e não mais afundar, Senhor. Que ao andar sobre as águas, vivendo o milagre, Senhor, que a nossa vida de milagre seja constante em Ti, Senhor.
Nos leva, Senhor, segura a nossa mão e nos conduz, Deus, a uma vida íntima e real contigo. Que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, você que é lindo, você que é doce, você que é cheio de poder, que é o poder, que você, na plenitude do amor, que você nos conduza pelo caminho que o Senhor deseja. Que o que é humano nosso caia por terra, Senhor. E que somente a Tua vontade e a Tua voz nos guie em tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada uma e cada um que está aqui com a gente agora, foram tantas pessoas, Gustavo, eu vi Tiago, eu vi tanta gente linda, Dário está aqui, Ângela, provavelmente com Gilson. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que em nome de Jesus, você consiga viver um relacionamento profundo de oração com o Senhor. E que você ouça o Senhor dizendo que é contigo, neste e em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.